No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que se fez sem Ele. Cristo Jesus. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e por isso as trevas não a venceram. Ora, houve um homem mandado por Deus que se chamava João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Mas o Cristo, esse era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e entretanto o mundo não o recebeu. O Cristo veio ao que era dele, e os seus não o conheceram. Mas a todos aqueles que o aceitaram, aqueles que creem no seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do desejo do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João deu testemunho dele, dizendo: este é o de quem eu disse, aquele que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia muito antes de mim. E da sua plenitude todos recebemos graça sobre graça. Porque a lei foi trazida por Moisés, mas a verdade veio por Cristo Jesus. Ninguém jamais viu Deus, mas o Cristo, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Como houvesse naquela região muitos pastores que passavam as noites no campo, na guarda dos seus rebanhos, de repente um anjo do Senhor Deus se lhes apresentou
e os envolveu a claridade de Deus, e eles ficaram atemorizados. Então o anjo de Deus lhes disse: não tenhais medo, venho trazer-vos uma boa notícia para vós, como para todo o povo, será motivo de grande alegria. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, que é o Cristo Senhor. Eis aqui o sinal que o fará reconhecido. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, reuniu-se ao anjo uma grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Honra seja feita. Esta é a tradução do Padre Matos Soares. O Evangelho unificado, claro que nos dá margem de falar com mais segurança, porque a unificação elimina as pequeninas divergências que até autenticam a legitimidade dos evangelhos. Se fosse tudo igualzinho, até dava para desconfiar. Não, há umas coisinhas, umas pulguinhas na camisola. Mas tudo isso atesta o quê? A autenticidade dos santos evangelhos. Isso é muito importante. Nós vemos aqui como é que Jesus se utiliza dos precursores, uma espécie assim de abre caminho. Quando Jesus estava para vir a este plano, mandou seu grande precursor João, o Batista, quer dizer, tomou esse nome porque batizava no Rio Jordão. Batista porque era batizador. Seu nome era simplesmente João. Pois bem, veio João preparado para esta obra de ser o precursor do seu Senhor e Mestre. Mas dizia: eu na verdade os batizo com água, mas após mim vem aquele que é maior do que eu, porque já existia antes de mim. Olha aí a reencarnação. Já existia muito antes de mim. Pelo Evangelho, João nasceu primeiro. Depois é que nasceu Jesus. Então como é que Jesus já existia antes dele? Só um cego não vê a lei da reencarnação. Mas quem tem olhos de ver percebe logo a clareza da pregação do irmão Garuto. Batista nasceu primeiro, como é que ele ia dizer que Jesus já existia antes dele, se houvesse uma vida só? Então João Batista era uma besta.
Não era o maior dos nascidos de ventre de mulher. Mas é que João conhecia a reencarnação. E agora, vou lhes contar um segredinho que fica entre nós, hein? Só entre nós e o microfone. Foram perguntar a João Batista se ele era a reencarnação de Elias. E ele, sendo a reencarnação de Elias, disse que não era. Olha só que coisa engraçada. Como Pilatos perguntando a Jesus, afinal, o que é a verdade, hein? Imagine se Jesus ia explicar ao Pilatos o que era a verdade. Pilatos ia ficar olhando para ele com cara de besta e dizer, mas é isso que é verdade? Não estou entendendo nada. O que é que uma besta pode entender? Nada. Pois é. É preciso ter longevidade espiritual para compreender certas miudezas. E na verdade, naquele tempo, o pessoal já acreditava na reencarnação, mas de uma forma imperfeita, com o nome de ressurreição. Tanto que pensavam que um espírito pudesse reencarnar noutra pessoa na mesma vida. Como outro dia disseram aí de um cantor, é a reencarnação de Francisco Alves. Como é que Francisco Alves pode reencarnar num homem que já existia no tempo dele? Sai dessa! Não tem saída! Então viva ele,